Eu estou morrendo de medo de tropeçar nesse fio aqui, mas deixa eu ajeitar ele aqui. Ok, Colossenses 1, versículo 21 é o texto que nós estudaremos hoje, dando sequência então à nossa série de estudos em Colossenses. Nós já caminhamos até que relativamente bem, né? Esse é o nosso terceiro mês, Isaac? Esse é o nosso terceiro mês e nós chegamos... início do quarto, né? Nós ainda não finalizamos o capítulo 1 de Colossenses, mas... imagine só, se nós tivéssemos corrido com a exposição dessa carta, olha o tanto de coisa que nós teríamos perdido, não é mesmo? Porque o texto bíblico, especificamente esse que estamos lendo, ele é muito rico, de modo que cada partezinha se enche de significado para a gente, não é mesmo? E hoje então chegamos aí neste texto, ou nesse trecho que... continuando o trecho passado, porém com uma ênfase diferente, vai falar sobre antropologia. Então, no texto passado, o trecho que o Isaac expôs, que é do versículo 15 até o versículo 20, o texto deu uma ênfase muito grande para aspectos da cristologia. E o texto que nós vamos estudar hoje, que é o versículo 21, ele vai dar uma ênfase muito grande em aspectos de antropologia, que é a doutrina acerca do homem. O parágrafo que nós vamos estudar, não hoje, mas até o final desse mês, vai até o versículo 23. Então, semelhante ao costume que eu tenho, nós, como da última vez, vamos ler todo o parágrafo e aí depois nós nos concentraremos naquele texto que será exposto hoje. Então, Colossenses 1, versículo 21 até o versículo 23, que diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Santo Deus, nós suplicamos ao Senhor agora que nos ajude no que diz respeito ao entendimento da Tua Palavra, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos direcione em tudo aqui, que sejamos sensíveis, Deus, àquilo que será exposto aqui hoje, que nos sintamos desafiados a colocar em prática tudo aquilo em que seremos desafiados, Pai. É o que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, depois de entrarmos nesse universo da cristologia, nós entraremos então em aspectos da antropologia. E como eu disse para vocês, a antropologia é a doutrina acerca do homem, acerca da natureza do homem. Ok? E o texto 21, e Colossenses 1, 21, ele inicia, se vocês prestarem atenção, eu vou ler aqui novamente, prestem atenção nesse texto. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Algum de vocês aí, eu não sei se isso está na ARA ou se está na Almeida do século 21, que inicia de forma diferente, né? No versículo 21 da NVI, diz o seguinte: antes vocês estavam. Eu não sei, mas eu acredito que alguma tradução esteja antes vocês também. A vós também, né? Por que ele usa essa expressãozinha, a vós também? Que não tem na NVI, mas nas outras traduções tem. Esse a vós também nos remete imediatamente para o versículo anterior. Lembre-se, desde o início, eu, Isaac, temos falado aqui que as palavras que Paulo usa em sua carta não têm como fim último servir apenas a um propósito estético.
ok? Ele não fala o que fala, ele não escreve o que escreve, somente para ficar bonitinho, para harmonizar com tudo e tudo mais. Não, o objetivo de Paulo é fazer com que seus leitores entendam e compreendam a mensagem que ele quer transmitir. Então, quando ele inicia o versículo 21, ele não inicia uma outra sessão totalmente à parte do que já tinha sido dito. Quando ele inicia o versículo 21 e quando ele usa essa expressão também, nos remete imediatamente ao versículo anterior, que é o versículo 20, que diz o seguinte: e por meio dele conciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aí ele começa, e vocês também. Então, nesse ambiente de reconciliação, Paulo quer inserir os seus leitores. Então, notem, no versículo 20, ele está falando sobre reconciliação. Todas as coisas se reconciliando nele, em Cristo. E aí ele fala, e vós também. Vocês também estão envoltos nesse ambiente de reconciliação. E para fazer isso, Paulo ele remete os seus leitores a um aspecto do passado. Na NVI diz antes. E a outra tradução... Leandro, qual é a tradução que você está usando? De Almeida, aí fala anteriormente ou no passado, ou ainda outrora, não é assim que diz? Como é que está na sua tradução? Outrora é. Ok. Notem então que existe aí uma intenção de Paulo de tirar a atenção dos seus leitores do presente e remetê-los para o passado. Então ele começa antes, em outras traduções, no passado ou outrora. O objetivo de Paulo então é, fazendo com que os seus leitores voltem ao passado ou pensem sobre a sua condição no passado, eles comecem a entender onde eles estão hoje, ou tudo que Cristo fez na vida deles até aquele momento presente. Em Gálatas capítulo 4, dê uma lida aí. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Quem achou, poderia ler, por favor? Outrora, quando conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Ok, então notem que em Gálatas também Paulo usa esse artifício de remeter seus leitores ao passado. Mas existe uma diferença aqui. Em Gálatas, vocês percebem o tom de exortação. O texto que nós lemos agora, o capítulo 3, fala, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E aí quando chega no capítulo 4, ele também remete seus leitores a aspectos do passado. É o mesmo artifício que Paulo quer usar em Colossenses, ou que Paulo usa em Colossenses, porém com uma tônica diferente. Porque em Colossenses, como eu havia dito para vocês, embora houvesse aquela preocupação de Paulo, porque afinal de contas a igreja estava sendo atacada, né? Estava sendo perseguida pelos falsos mestres, Paulo estava, de certa maneira, alegre, contente. Por quê? Porque diferente da situação em que os Gálatas estavam envolvidos, uma situação meio que de apostasia, os colossenses não. Os colossenses eles estavam firmes, estavam caminhando. Lembre que Paulo ele diz o seguinte, olha, eu ouvi falar do amor de vocês e tudo mais. Então o ambiente ele é diferente. Porém, o artifício de Paulo de remeter os seus leitores ao passado é o mesmo. Deixa-me dizer uma coisinha aqui, antes de nós prosseguirmos. Esse trecho que nós estamos estudando, ele vai dizer acerca da condição do ímpio, ok? E a condição do ímpio é marcado por hostilidade e afastamento total do seu Criador. Eu deixei escapar essa verdade central, mas é importante que vocês tenham isso em mente. Então, o texto que nós vamos estudar fala basicamente sobre a condição do ímpio. E a condição do ímpio é marcada por hostilidade e afastamento total do seu Criador. Ok? E hoje nós falaremos então sobre duas realidades do homem caído. Só abrindo esse parênteses aqui, para que eu não parta direto para a explicação e os irmãos ficam meio que fora de sintonia. Hoje, então, falaremos sobre essas duas realidades do homem caído, e a primeira, que nós já estamos estudando, é que o homem caído está separado de Deus. Ok? Agora sim, vamos continuar aí a exposição. Vamos lá, eu me empolguei aqui com a explicação do texto, só abrindo um parênteses. Nos cultos de quarta-feira, na nossa igreja, o que eu acho muito fantástico é que é exatamente isso.
explode o texto no projetor e vai explicando partinha por partezinha, e é muito fantástico isso. E eu tive a oportunidade de falar nesses últimos finais de semana, nessas últimas 2 semanas, aliás, a última foi você, né, Isaac? E nas outras foi eu, e foi bem legal isso. Muito bem, então continuando aí, nós estamos falando que o texto inicia com Paulo remetendo seus leitores a aspectos do passado, para que eles entendam a condição em que eles estão agora. Ok? E eu disse para vocês que esse é um artifício que Paulo usa, inclusive em Gálatas. Paulo está habituado a usar esse artifício para que os seus leitores percebam, olha, no passado eu era assim e hoje eu sou assim. E hoje eu estou nessa condição. Então, em Gálatas, Paulo faz isso para exortar os irmãos, ok? Diante de uma situação de apostasia. Porém, em Colossenses, Paulo usa esse artifício, porém não com um tom exortativo como é o de Gálatas, ok? Lembrando que o contexto que envolve Colossenses é um contexto um pouco mais ameno, embora a igreja estava sofrendo sérios ataques dos falsos mestres e daquilo que a gente chama de heresia de Colossos. Ok? Então Paulo demonstra aí certa alegria, então o tom é muito diferente. Certo, meus irmãos? Na sequência, ele diz o seguinte, depois de dizer antes, né, depois de remeter os seus leitores ao aspecto passado, ele diz, vocês estavam separados de Deus. Irmãos, com o advento da queda, isso a gente lê lá em Gênesis 1, ou Gênesis 3, do 1 ao 7, a condição da humanidade é de total separação de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele afetou completamente as nossas faculdades. Completamente. Eu quero encorajá-los a ler aí depois Gênesis 6, 5, Mateus 15, 19, João 3, 19, para quem está anotando aí, Romanos 1, 28, Romanos 7, do 15 ao 23, todos esses textos, eles vão demonstrar como o pecado afetou o ser humano e afetou as faculdades do ser humano, de modo que não houve condição nenhuma do homem por si mesmo se aproximar de Deus. Então, quando o texto diz, vocês estavam separados de Deus, o que Paulo quer trazer à memória dos seus leitores é que a condição deles era de total alienação. Os homens e as mulheres da igreja de Colossos eram totalmente alienados, separados de Deus. Não havia como, devido à mancha que o pecado causou, não havia condição nenhuma deles, por si só, se aproximarem de Deus novamente. Essa é uma impossibilidade. Então, Paulo quer remeter os seus leitores à péssima condição em que eles se encontravam. Então, Paulo diz, olha, vocês estavam separados de Deus. Totalmente separados, alienados, vocês não conseguiam compreender Deus, não conseguiam enxergar Deus, ok? Muito bem, um texto que elucida bem isso que nós estamos dizendo, pelo menos essa parte A, é Efésios 2:12. Efésios 2:12, que diz assim, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem a esperança e sem Deus no mundo. Quando Paulo diz isso em Efésios 2:12, ele quer remeter os seus leitores também novamente a uma condição em que eles se encontravam. Então percebam que isso é um artifício comum de Paulo. Paulo fez isso em Gálatas, nós acabamos de ler. Paulo faz isso em Efésios, agora nós acabamos de ler, quando ele diz que naquela época, ou seja, no passado, vocês estavam sem Cristo. Mais uma vez, Paulo usando desse artifício de remeter os seus leitores ao passado. E ele diz isso em Colossenses também, que é o texto que nós acabamos de ler. Mas em Efésios, quando ele usa desse artifício, ele quer dizer que os seus leitores, os gentios, eles não tinham a mesma esperança que o povo de Israel, por exemplo, tinha. Porque o povo de Israel, ele tinha uma esperança em quem? No Messias. Mas e os gentios? Eu lembro que nas aulas de história da igreja, com o pastor Marcos, ele falava sobre a condição do gentio, né? A condição do gentio. A história da igreja, a história eclesiástica, se eu não me engano. Acho que é isso aí. E ele falava sobre a condição dos gentios. E a condição dos gentios naquela época era de total idolatria.
Total idolatria. Eu não sei quantos de vocês já viram um filme... bom, enfim, eu não lembro o nome do filme, para variar. Mas é um filme que fala sobre mitologia grega. E, poxa, quem lembrar... Quem lembrar... E aí eu lembro que uma parte do filme, quem lembrar pode falar, tá? Existia um culto pagão onde havia um boi de bronze e pessoas ou mulheres eram colocadas ali dentro, com uma chama embaixo ali, fumegando e tudo mais. O nome do filme é... Qual é o filme? Eu não lembro o nome do filme. Me ocorreu agora. E o que acontece? Esse tipo de ritual era muito comum antigamente entre os gentios. Então eles eram extremamente pagãos, extremamente idólatras, totalmente alienados do Deus verdadeiro. E eles não tinham nenhuma esperança da mesma, ou pelo menos não compartilhavam da mesma esperança que o povo de Israel tinha. O povo de Israel é um povo mais limpinho, pelo menos. A mentalidade religiosa do povo de Israel é uma realidade um pouco mais limpa, não é mesmo? Eles tinham esperança no Messias, mas e os gentios? Os gentios não tinham esperança nenhuma. E é por isso que então em Efésios ele fala, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa. Eles não tinham nenhum ponto de contato com a promessa que o povo de Israel tinha. Ok? E ele fala, sem esperança e sem Deus no mundo. Eram uns errantes, totalmente errantes, alienados de Deus e totalmente à parte daquilo que ele havia prometido ao povo de Israel. Situação terrível essa, não é mesmo? Situação terrível. E Paulo, então, ele usa desse artifício justamente para demonstrar para os seus leitores que a situação deles era caótica, era de total separação de Deus, totalmente alienados. Havia um abismo que fazia com que o povo gentil, né, ou pelo menos os leitores de Paulo em Colossos, um abismo que existia ali que impossibilitava essa aproximação de Deus. Eles eram totalmente, então, alienados. Eu estou dando essa ênfase na palavra alienado, porque essa é a ênfase, ou pelo menos essa é a ideia que está comportada aqui na parte A desse versículo. Ok? Conseguiram entender então essa primeira parte? O povo então estava separado. Hoje a minha exposição ela vai ser bem breve. Eu estou seguindo aqui os passos do pai Isaac, né? Porque no primeiro bloco de exposição ele demorou bastante. Aí eu falei, vou imitá-lo. E depois agora, no último bloco dele, você viu como que ele foi breve? 40 minutos de pregação e tudo mais, então eu estou seguindo os passos dele. Hoje, então, nós falaremos então sobre duas realidades do homem caído, e a primeira foi que o homem caído é separado de Deus, ok? E nós explicamos então o que significa essa separação, ou onde se deu essa separação. Ela se localiza no Éden, ok? Ela se localiza com o advento da queda. E a segunda condição, então, do homem caído, a segunda realidade do homem caído, é que ele é idólatra e inimigo de Deus. Por que, Robson, você usa a expressão idólatra? Porque o texto diz, a parte B do versículo, diz que eles eram inimigos de Deus, não é isso que diz? Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Parece que Paulo esteja se referindo aqui a aspectos de idolatria. Mas nós vamos estudar o texto e vamos ver se podemos concluir que os leitores de Paulo em Colossos eram anteriormente idólatras ou não. Lembre-se que nós estamos falando que a condição do ímpio ela é marcada por hostilidade e afastamento total. Hostilidade e afastamento total. Muito bem. A expressãozinha que nós temos aí na parte B do versículo diz o seguinte: e na mente de vocês, eu não sei se em outra tradução está diferente, talvez, ou no entendimento, talvez isso, na sua está isso, no entendimento, né? Então, na mente ou no entendimento, a ideia contida aqui nessa expressão
ela vai ganhar bem mais amplitude ou significado se nós olharmos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 19. Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 19. Olha o que diz. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não viveis mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O homem perdido, meus irmãos, eles vivem em trevas. O homem perdido, ele vive em trevas, vive na obscuridade, vive na escuridão dos seus pensamentos. Não é sem razão que Paulo, ele usa as expressões, ele vos resgatou das trevas. Não é isso que nós lemos no versículo 13 de Colossenses? Olha o que diz, Colossenses 1,13. Pois eles nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O homem sem Deus, ele vive em trevas. O seu entendimento, ele é obscurecido, totalmente obscurecido pelas trevas do pecado. Então, o que Cristo faz, o que Deus faz por meio de Cristo Jesus, é tirar o homem das trevas e pô-lo na luz. Então, quando Paulo usa a expressãozinha aqui, e na mente de vocês, ou no entendimento de vocês, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a disposição de vocês, o entendimento de vocês estava obscurecido. Vocês não conseguiam ver, vocês não conseguiam enxergar, porque vocês viviam em trevas. A sua disposição é a disposição de quem vivia na escuridão, de quem vivia nas trevas. Vocês já tiveram a péssima sensação de acordar num lugar estranho e você não saber onde é o interruptor e você querer ir para algum lugar, talvez para a cozinha? E você fala, puxa vida, o que eu faço? Porque em casa é tranquilo, né? Em casa eu sei até onde eu vou bater a cabeça. Agora, num lugar estranho, não. Você acorda, isso acontece às vezes em hotel não, porque na cabeceira normalmente tem os interruptores, né? Mas eu lembro que uma vez eu me hospedei na casa de uma pessoa e aí eu não sabia onde que era a cozinha, não sabia onde que era o banheiro, não sabia onde era lugar nenhum e eu precisava levantar no meio da noite. E aí eu fiquei naquela situação horrível e a minha disposição era a disposição de quem está na escuridão. Eu ia tropeçar, eu ia cair naturalmente, era natural. Da mesma forma que é natural para quem está nas trevas, cometer o que é errado, cometer o que é impuro, cometer o que é ilícito. Então, a ideia de Paulo aqui, quando ele usa a expressão na mente de vocês, ou no entendimento de vocês, é remeter exatamente isso. A ideia de que vocês, os leitores de Paulo, estavam obscurecidos quanto ao entendimento. E sua disposição era uma disposição de fazer o que era mal, de fazer o que era impuro. Irmãos, abram comigo o texto de Romanos, e eu queria encharcar vocês agora com alguns versículos que vai ser importante para nós entendermos o que é essa disposição para o mal, essa disposição mental de fazer o que é errado, de fazer o que é pecaminoso, né? Romanos 1, e nós vamos ler alguns versículos. Primeiro nós leremos versículo 21 e 22, que diz o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Agora, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vocês conhecem esse texto de Romanos, onde Paulo fala sobre a revelação geral, né? Que é a revelação onde por meio do qual Deus se revela ao homem. É o tipo de revelação que não gera salvação, mas que anuncia quem Deus é. Isso é visto por meio da natureza, das coisas criadas, né? E Paulo está exortando aqui os seus leitores a isso.
com relação a isso. Versículo 24 e 25. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então notem, meus irmãos, notem aqui que eu estou falando para vocês acerca dessa disposição pecaminosa em que o povo, ou pelo menos a igreja de Colossos anteriormente viviam. Eles viviam com essa disposição de fazer o que é mal. Então eu estou dizendo para vocês aqui o que é essa disposição, como se dá essa disposição. Versículo 25: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esse é o retrato daquele que tem uma disposição mental em fazer o que é errado, em fazer o que é mal, em fazer aquilo que é corrupto. E Paulo, então, exorta seus leitores, ou pelo menos não exorta, mas conclama seus leitores a lembrar dessas condições em que eles se encontravam. Então eles estavam separados de Deus, devido ao advento da queda, eles eram por natureza separados de Deus, e ele falou ali, na mente de vocês, ou seja, a disposição de vocês era de fazer o que era mal, de fazer o que era enganoso, de fazer aquilo que é corrupto. E aí ele continua. Paulo dizendo aí, né, na parte B do versículo, deixa eu me situar aqui. Eram inimigos por causa do procedimento de vocês. E aqui, meus irmãos, nós chegamos num ponto que nós devemos dar considerável atenção. Porque, veja bem, nós estamos falando aqui sobre a condição em que a igreja de Colossos se encontrava antes de Cristo. Ok? E Paulo diz que eles eram separados, que a disposição deles era de praticar o mal. E Paulo diz, vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês, ou das obras malignas, talvez algumas expressões dizem, algumas traduções dizem assim, por causa das suas obras malignas. Quando nós pensamos nisso, meus irmãos, é importante que nós entendamos que a ideia de Paulo, que Paulo quer causar na cabeça dos seus leitores é o seguinte, olha, outrora vocês não se submetiam ao senhorio de Cristo. E agora vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Por que a expressão idólatra? Porque a ideia de ser inimigo de Deus, ela está explícita no texto. Nós olhamos para o texto e está lá. Vocês eram inimigos de Deus por causa do procedimento de vocês. Mas quando os leitores de Paulo, outrora, não submetiam ao senhorio de Cristo, ou seja, uma vez que o povo de Colossos, a igreja de Colossos, não era igreja na época, mas antes de se tornar igreja, diziam, eu não me submeto a Cristo. A pergunta que nós devemos responder é, quem então eles submetiam? Quem então era o ditador das regras na vida deles? Quem era então o parâmetro? Quem dizia sim e quem dizia não? E é essa pergunta que nós devemos responder na nossa vida também. Na nossa vida também. Quem dita as regras? Quem nos aponta o caminho? E uma vez apontando o caminho, quem nós seguimos? Para que direção nós seguimos? Quando os leitores de Paulo, outrora, não se submetiam ao senhorio de Cristo, eles submetiam às suas próprias vontades, às suas próprias paixões. Passem algumas páginas aí e dêem uma olhada em Colossenses 3, versículo 5, eu acho que é isso. Olha o que diz. Aqui.
Assim façam morrer, Colossenses 3, do 5 ao 9. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Paulo, ele tinha a consciência de que anteriormente, antes de Cristo, antes de serem resgatados das trevas para a luz, os seus leitores eram idólatras. E Paulo, ele quer fazer exatamente isso, quer relembrar os seus leitores da condição péssima em que eles se encontravam. Ele diz: vocês eram idólatras e inimigos de Deus. Mas anteriormente ele diz: vocês estavam separados de Deus, vocês eram idólatras, inimigos de Deus. Irmãos, diante dessa condição, a reconciliação era algo absolutamente remoto. Quando os colossenses, eu imagino, quando os colossenses leram essa parte do texto, eles vão pensar: meu Deus, uma reconciliação era algo absolutamente remoto, não tinha como. Eu não tinha possibilidade de me aproximar de Deus, a não ser de uma maneira, por meio de Cristo. E esse vai ser o texto que nós vamos estudar logo mais na frente. Fui breve, não? Vamos lá. Então, a condição do ímpio, ela é marcada por hostilidade e afastamento total do seu Criador. Nós falamos sobre as duas condições do ímpio, que ele é separado de Deus, idólatra e inimigo de Deus. Esse é o ponto 2. Irmãos, imaginem só, essas são as pessoas, esse é o retrato antes de partirmos para as aplicações, mas existem duas realidades aqui que nós devemos pensar sobre isso. Primeiro, que essa era a nossa condição antes de Cristo. Essa era a nossa condição. Nós éramos hostis e afastados de Deus. Éramos totalmente separados. Éramos, sim, idólatras, porque vivíamos para satisfazer os nossos desejos. E éramos inimigos de Deus. Eu não sei, parece meio estranho, né? Como é que um rato pode ser... porque a ideia de inimizade parece que você consegue de alguma forma guerrear, né? Com o seu oponente. Mas imagine que eu consiga prender um camundongo numa ratoeira, e aí quando eu vou me direcionar a essa ratoeira com o camundongo preso, o camundongo tenta me atacar. Cara, olha a sua situação, né? Olha o camundongo, olha a sua... Como é que você quer? A nossa situação antes de Cristo é a do camundongo. Deplorável, à beira do abismo, da morte total, e de alguma forma nós queríamos guerrear contra Deus. Éramos inimigos de Deus. Mas é o tipo de inimizade que a gente já sabe quem sai vitorioso. Essa era a nossa condição. Essa era a nossa condição. E essa é a condição das pessoas com quem nós lidamos, que não são crentes ainda. Já parou para imaginar que aquela pessoa do seu trabalho, que implica com você, que te dá trabalho, que esse é o retrato dela? O que nós podemos esperar desse tipo de pessoa? Nós devemos orar por elas. A situação dela é deplorável. Deplorável. E é isso que eu tento às vezes pensar quando eu lido com situações onde não crentes estão envolvidos. É dessa maneira que eu tento pensar. Quando eu estou no trânsito, por exemplo, e recebo algum tipo de ameaça, algum tipo de fechamento, e aí eu quero revidar. Você que vivia nas trevas e agora está na luz, você quer rebater ou contender com esse tipo de gente? O que você está dizendo, Robson? Quando eu falo esse tipo de gente, eu não estou colocando eles numa categoria inferior, no sentido de que, poxa vida, nós somos superiores. Não é isso. Eu quero trazer à memória de vocês que a situação das pessoas sem Deus, elas são deploráveis. É uma situação deplorável, aliás.
uma situação de calamidade. Eles não merecem que contendemos com eles no trânsito, no trabalho. Eles merecem a nossa oração. É isso que nós devemos fazer por eles. Eles são separados de Deus, idólatras, inimigos. Eles estão obscurecidos quanto ao entendimento. Eles não conseguem enxergar o que está a um palmo, porque estão obscurecidos. E essa era a nossa condição. Muito bem. Isaac, por favor. Vamos para algumas aplicações. 2:1. Vamos lá. Primeiro, devemos ser tomados de gratidão a Deus pelo fato de termos sido resgatados da perdição eterna. Paulo, quando ele remete os seus leitores para aspectos do passado, o que ele quer causar é exatamente isso. É inseri-los nesse ambiente de reconciliação, ok? E fazer com que eles se tornem gratos por tudo aquilo que Deus fez. Aqueles que uma vez creram no Evangelho devem ter uma disposição sincera de agir em conformidade com a palavra. Faltou um A ali. Alguém pode ler Filipenses 1? Acho que eu leio aqui. Filipenses 1, do 9 até o 11. Diz o seguinte: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O objetivo então é que nós, uma vez que nós cremos no Evangelho, que nós tenhamos uma disposição sincera de fazer ou de agir em conformidade com a palavra. Visto que sua liberdade em Cristo, ou que a nossa liberdade em Cristo, proporciona uma nova perspectiva da vida. Nossa maneira de enxergar as coisas à nossa volta mudou. Nós não estamos mais obscurecidos pelo pecado. Deus nos tirou das trevas e nos colocou na luz, no reino do seu Filho amado. Número 2, devemos fazer uma autoanálise e verificar se nossas atitudes correspondem com o modo de viver do novo homem. Nós devemos olhar para nós hoje, sabendo que não agimos mais em conformidade, ou não devemos agir mais em conformidade com aquele que era o velho homem, e nos perguntar: as nossas atitudes correspondem com a atitude do novo homem, ou daquele que foi resgatado por Cristo? Colossenses 1, ou Colossenses 3, do 1 até o 3, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está contida com Cristo em Deus. É isso que somos hoje. Ao entrar no reino da luz, não podemos nos deixar influenciar pelas coisas deste mundo caído e por nossos maus desejos, porque nós fomos transformados, totalmente transformados por aquele que nós chamamos de Senhor. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que nos ajude a lidar de maneira correta com esse texto, um texto fácil, um texto simples de entender, mas que nos enche de desafios, não é mesmo? Ele nos faz lembrar da nossa condição terrível, da condição terrível em que vivíamos, e nos faz perceber que nós, por pura graça de Deus, fomos resgatados. E uma vez resgatados, temos que adotar uma nova postura, uma nova conduta. O sermão de hoje, vocês perceberam que ele é um sermão um pouco mais pesado, porque ele fala sobre o aspecto passado da vida do homem, né, da antropologia, a condição do homem caído. Mas a partir do versículo 21, vamos começar a ver algumas cores, né? Porque daí entra Cristo. E aí, a entrada de Cristo, uma novidade de vida. Nós vamos estudar isso na semana que vem. Aliás, na semana que vem, no dia 8, não será esse texto. O Leandro Boer, que está nos Estados Unidos, acho que ele já veio para cá ainda não, né? Está lá ainda. Ele vai vir aqui, vai pregar aqui de manhã e vai pregar à noite lá na sede. Vamos orar, irmãos? Poderoso Deus, nós somos gratos a Ti por Tua bondade, por Tua fidelidade, por Tua misericórdia. Gratos porque o Senhor nos resgatou e nos deu uma nova perspectiva de vida.
nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, de modo que agora podemos enxergar, Deus, podemos perceber as coisas de maneira correta. Nos ajuda a desfrutar desta liberdade que temos para a glória do Teu nome. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém.